Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices do mercado financeiro. Para essa semana eu selecionei alguns pares, alguns índices, com expectativa de movimento para a semana de 17/7 de 2017. A nossa análise ela tem como base o relatório COT, do mercado futuro, e a base da análise técnica. Então, analisando essas duas ferramentas, nós projetamos, geramos expectativas de movimento para a próxima semana, de alguns ativos. Então, para essa semana, essa é uma planilha que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo, ela está sendo aperfeiçoada. Aqui já tem um histórico já de algumas semanas com essa metodologia, que nós podemos observar. Aqui são as moedas, a parte de cima, são todas moedas indexadas ao dólar. O nível de acerto, nós temos um total de 30 operações. O verde são operações que finalizaram positivo, iniciando a semana e até o final da semana, se você estivesse posicionado do início até o fim da semana. Então, verde, operações que tiveram resultado positivo, vermelho, negativo, e amarelo, neutro, onde eu fui bem criterioso na seguinte formatação desse resultado. Para ser positivo, tem que realmente ter tido um movimento altista do início até o fim da semana. Okay? E negativo, o contrário, houve um zigue-zague no movimento, ele fechou, tá? Mesmo ele fechando pouca coisa negativa, ele está sendo considerado como uma operação que não deu certo. E amarelo neutro é a operação que o mercado fez um zigue-zague. Por exemplo, começou na segunda, fez um movimento, fez esse movimento e terminou levemente positivo, tá? Ele tem que ter terminado positivo, porém descaracterizou, tá? O movimento altista ou baixista, então eu sinalizei como neutro, em amarelo. Nós podemos observar que só com base no relatório COT, o nível de acerto é bem alto nessas semanas já, desde a semana de 22/5 até a semana passada, nós tivemos um índice de acerto de 30 operações que foram positivas, 2 negativas e 8 que foram neutras. Com base então para a próxima semana do relatório, fazendo análise técnica, vamos fazer a projeção então de alguns ativos. Bom, iniciando pelo índice do dólar, que o índice do dólar ele mantém uma força vendedora. O próprio preço nos mostra isso. Okay? Já tivemos aí no último pregão na sexta, durante a semana, movimentos de baixa, e na sexta nós tivemos aí um movimento já rompendo. Nós traçamos um canal, era um canal de baixa, rompendo esse canal onde nós temos um suporte importante em 94,064. Ficar então a analisar, ficar bem atento quando o preço bater nesse nível, e a expectativa então de movimento. Vamos trocar essa setinha, que nós tivemos uma correção, que era a correção quando ela tocou neste nível. Uma correção esperada, porém houve um aumento agora de força vendedora para a próxima semana. Então nós sinalizamos aí um teste desse nível de suporte. Próximo par, euro-dólar. Bom, o euro está bem no relatório COT ali, ele tá estável, tá? Não está aquelas situações que os pares estão mostrando uma mudança de comportamento brusca de comprador para vendedor, de vendedor para comprador. Está estável, ele estava comprado semana passada, houve uma pequena redução, tá, dos compradores, mas ainda mantém positivo lá dos compradores, positivo em relação aos vendedores. Vamos colocar no gráfico semanal. Gráfico diário, nós desenhamos um padrão, tá? Um padrão harmônico. Na verdade, nós tínhamos dois padrões, okay? Onde o
ponto de giro do mercado seria esse nível aqui. Okay? Com base, né, em toda a estrutura técnica e no próprio relatório, tá, nós podemos ter aí, aguardar o início da semana. O não rompimento desse nível, vamos traçar aqui uma resistência importante que já foi, vou colocar 47,00. Okay? Então, com base no próprio relatório, como houve uma diminuição não significativa, mas uma redução aí do número de contratos dos compradores, nós podemos ter aí uma correção do preço, batendo nesse nível, mas a superação desse nível iniciando a semana mostra aí uma possível entrada de força compradora. O que acontece, vamos jogar um gráfico de 1 hora que vocês vão entender melhor. Durante a semana, okay, o mercado ele veio numa estrutura, nós não sabíamos se era uma acumulação ou uma possível distribuição, okay? Mas o rompimento desse nível que nós traçamos aí de 14.7000 sugere então aí uma reacumulação do mercado, que já teve acumulação nesses níveis, né, inferiores, uma reacumulação, é uma possível continuidade do movimento. Então vai depender do início da semana, vamos ver se o mercado ele ganha força. Nos últimos dias, no último dia, praticamente na sexta-feira, houve uma entrada de força compradora. Então vamos aguardar o início. Então está um pouco mais complexo o EURUSD com base, né, nesse fluxo, na avaliação desse fluxo. GBP/USD. Então a Libra houve um aumento, uma redução também já um pouco mais significativa, né, do volume dos compradores, porém na sexta-feira, né, que já não consta mais no relatório, nós temos um delay de 3 dias, um aumento interessante dos compradores, ok? Nós temos um padrão, eu vou reposicionar esse padrão para cá que ainda não alcançou, aqui é um padrão harmônico. É um padrão harmônico e o preço tende a vir testar, né, e depois nós analisamos, avaliamos se vai ter um giro ou não, mas são pontos interessantes de estar buscando com base no preço correções do mercado. Okay? Aqui nós podemos traçar também uma LTA primária, uma LTA secundária, perfeito. Expectativa então de alta para a próxima semana, com base nessa movimentação do preço dos últimos dias. O AUD-USD está bem interessante, okay? O AUD-USD tinha uma expectativa de alta, aqui nós tínhamos um nível, esse nível foi rompido. Essa resistência é uma resistência do semanal. Rompendo essa resistência, nós vamos ter esse outro nível de resistência, tá? O fluxo aumentou, tá? Já vinha sendo num ritmo alto por parte dos compradores e nessa última semana houve um aumento aí significativo de 10% aí no fluxo dos compradores, ok? Esse aumento agora batendo nesse nível de resistência, vamos aguardar também a segunda-feira, ver se já abre rompendo ou o mercado ele faz um movimento de acumulação, okay? Reacumulação. Aí sim o mercado, isso como se fosse num gráfico menor, tá? Que eu estou no diário, mas vamos imaginar num gráfico de 1 hora, ele fazendo uma acumulação para segunda, terça ou quarta-feira ele romper esse nível. Então vai depender aí da força, né, do preço, mostrando um rompimento, uma reversão ou uma lateralização nesse nível de preço. Mas resumindo, a força, né, do AUD é compradora. O SDCAD, né? Projeção também bateu certinho da semana passada, era movimento de baixo, nós tínhamos esses níveis de suporte, rompeu com força, esse canal traçado no gráfico semanal também foi rompido e agora ele tem esse alvo, né, que é um suporte importante com base no gráfico semanal, temos aí 150 pips, 1.500 pontos, okay, de alvo e aí
mantemos, né, no CAD, no SDCAD. Na verdade, é um fortalecimento do CAD, do dólar canadense, frente ao dólar. Então, na verdade, nós vendemos o par o SDCAD. Okay? Aí então, mas vamos ficar atento quando o preço bater nesse nível de suporte, mas ainda mantemos a expectativa de baixa. Bom, o Yen ele está também um pouco confuso, mas analisando tecnicamente, tá? Ele pode manter o USD, né, o par USD-JPY, ele tinha um movimento altista, okay? Né, durante a semana, essa última semana, ele fez uma correção. Podemos ter uma correção aí nesses níveis. Vou traçar a linha certinho aqui. Pegando aqui esse nível. Ok, então aqui nós temos um nível de suporte importante, 112,000. Vamos ficar atento, ok? O preço nesses níveis. Deixar uma setinha aqui. Nós podemos ter aí uma parada desse movimento de correção, tá? E a continuidade. Movimento de alta. Nós temos um padrão a ser formado ainda. Então mantemos essa expectativa aí, né, um pouco mais de correção do preço para a continuidade do movimento. O ouro era uma expectativa de baixa, ele testou esses níveis de resistência, de suporte, agora ele fez um movimento de alta aí, mostrou durante os últimos dias uma entrada de força compradora. Podemos ter um teste dessa resistência desse canal agora. Para a continuidade ainda está forte, deixa eu ver o relatório, ainda forte, né, a posição dos vendedores, tá? Apesar de ter entrado nos últimos dias, né, nos últimos 3 dias praticamente da última semana, uma força compradora. Então nós podemos ter essa correção e depois uma continuidade aí do movimento e vir testar aí esse nível de suporte também. E por último, petróleo, né, ele está com um viés, né, de compradores aí bem interessante. Ele passou, na verdade, ele está passando de negativo para positivo, okay? De menos 6,32 para 0,52. Para quem já pegou aí algumas instruções, né, de 0 a 19 ainda é uma classificação fraca, porém essa virada, né, de menos 6 para 0,52 nós temos que ficar atento, que nós podemos traçar um canal. Ó, nós temos um canal e está bem interessante, então nós podemos ter esse movimento de teste da parte superior do canal. Vou deixar uma seta aqui, expectativa de alta, ok? Próxima semana. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar a nossa página na internet, unitrader.pro.br, né, com bastante conteúdo gratuito, conteúdo sobre o mercado financeiro. Em breve nós estaremos disponibilizando para os alunos o relatório COT, né, que ele é atualizado semanalmente. Então vocês vão ter ali esse relatório que eu analiso, com explicações, com vídeo tutorial, para vocês estarem desenvolvendo essas estratégias, né, buscando um viés, né, com probabilidade maior de movimento dentro do seu setup, seja LM15, H1, H4, né, buscando melhores oportunidades e na direção, né, do fluxo do dinheiro. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato através do nosso e-mail. Um forte abraço e até a próxima semana.